Graça e paz, irmãos. Que a paz e o amor de Cristo esteja com vocês. Eu tive um pequeno probleminha aí na primeira parte desse vídeo. Já excluí o vídeo. Mas aqui estamos nós novamente para honrarmos e louvarmos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A minha oração e a minha esperança, paz e alegria que você viva hoje, nesse momento da palavra, um momento de muita paz, muita alegria, um momento de sentir Jesus falando ao seu coração, esse momento de colocar os seus anseios, os seus temores, aquilo que você ou vocês esperam no Senhor Jesus. Esse é o momento, esse é o tempo de se colocar em oração, de dizer: olha, Senhor, eu estou aqui, eu preciso mudar isso na minha vida, eu preciso alcançar isso na minha vida. Sabe, Senhor, eu preciso muito. Então, é o momento, né? É o momento da palavra, é o momento de falar com Deus, é o momento de você entender aquilo que o Espírito de Deus tem para a sua vida através da palavra. O Senhor usa muitas pessoas, né? Pessoas dignas mesmo de serem chamadas, homens e mulheres do Deus vivo. Então, Deus tem usado muitas pessoas aqui nas redes sociais para anunciar essa palavra maravilhosa, essa palavra de poder. A palavra de Deus é uma palavra de poder. Não há como você dizer que a palavra de Deus é somente a palavra de Deus. Se é de Deus, então ela é de poder, e é um poder transformador em Cristo Jesus. A palavra, ela nos transforma, e a transformação, ela ocorre em todas as nossas vidas. Por isso que quando nós aceitamos Jesus, então nós somos transformados para a glória do Senhor. É aquela passagem de Jeremias 18, do vaso do oleiro, né? Ali o oleiro, que é Deus, o vaso somos nós. Então Deus vai nos moldando, vai nos transformando, vai a cada momento nos fazendo aquilo que nós temos que ser, mais agradável a Deus. Mais agradável a Deus. A nossa pessoa, você, meu irmão, minha irmã, você tem que ser cada dia mais agradável a Deus. Então deixe o Senhor transformar a sua vida, deixe o Senhor mudar a sua vida. E isso é algo maravilhoso na vida do ser humano, que é fé. Né? Você precisa ter fé. Fé é você deixar Deus moldar, transformar a sua vida em nome de Jesus. Se você tem fé em Deus, então você tem que deixar o Senhor, Ele transformar a sua vida. Se você não deixa Deus agir na sua vida por completo, ou você acha que Deus só deve agir em algumas áreas, então você não vive uma fé genuína. E se você não vive uma fé genuína, a palavra diz que ou você tem fé, ou você é um incrédulo, uma pessoa sem fé. Uma pessoa que não vive a fé em Jesus. E eu creio que você que está assistindo, em nome de Jesus, você é uma pessoa de fé. Amém? Você é uma pessoa de fé. Então, continue aí perseverante, continue aí lendo a palavra, vai louvando, vai glorificando, coloca aí nas redes sociais aquilo que Jesus está fazendo por você. Ajude as pessoas a encontrarem Jesus através de uma palavra sua, através de um testemunho, através de versículos bíblicos que você vai colocando aí. Então, faça isso, meu irmão, minha irmã. Ajude as pessoas a chegarem a Jesus. Amém? As pessoas precisam chegar a Jesus. Elas estão chegando a caminhos que não levam à salvação, a caminhos que levam à prisão da mente, a caminhos de demônios. Nós sabemos muito bem, se não é o caminho de Cristo, é o caminho do inimigo de nossas almas, o diabo. Essa é uma verdade absoluta que nós, cristãos, que verdadeiramente conhecemos a palavra do Senhor, sabemos que há dois caminhos, ou o caminho da vida, Cristo, ou o caminho da morte, o diabo, que é o caminho da perdição. Então, as pessoas precisam chegar nesse caminho. Quando eu digo que elas precisam, é o meu anseio, é a minha oração de ver mais e mais vidas se rendendo aos pés de Cristo. Então, quando eu falo precisam, é uma esperança que eu tenho de pessoas encontrarem Jesus
terem as suas vidas transformadas por Jesus e viverem esse caminho novo, né? Então, essa é a palavra de precisam. Quando eu falar precisa, então não é uma determinação, uma vontade absoluta sobre a vida de alguém, não. É uma esperança, é oração, é pela fé em Cristo, que Cristo alcance aquela vida como um dia Ele me alcançou, como um dia Ele alcançou você. Amém? Glória a Deus. Os dias estão aí, né, meu irmão, minha irmã? Eu estou orando muito e não vejo a hora de abrir a minha igreja, né? Sabemos que nós, metodistas aí, a maioria da igreja está fechada e aí ainda existe um caminho para se abrir igreja e nós aqui de Suzano vamos chegar lá em nome de Jesus. Essa é a minha oração, né? Por mim nunca teria fechado, mas é lógico, tem todo um acontecimento aí, né? Isso é sabedoria também. Mas eu louvo a Deus porque as pessoas se fortaleceram nesses dias de igreja fechada. Pode não parecer, mas as pessoas se fortaleceram nesses dias de igreja fechada porque a palavra se espalhou pelas redes sociais e as pessoas foram se comunicando, foram se fazendo culto online e as programações continuaram. Nós aqui em Suzano, as nossas programações continuaram online, né? Elas continuaram online. E aí, na semana, nós temos nossas reuniões de oração, nosso estudo bíblico na segunda, eu estou dando um catecúmeno nas quartas, quinta nós temos nossa reunião de oração, né? Terças e quinta, eu prego aí uma vez por semana, às vezes duas, quando o Espírito de Deus trabalha aí, para que eu ministre essa palavra do Senhor. E no domingo, então nós estamos ativos, né? No primeiro domingo de manhã nós temos aí esse momento de ceia, um momento abençoadíssimo. Então, que em nome de Jesus, você tenha a sua vida transformada, meu irmão, minha irmã. Hoje eu quero trabalhar com você sobre algo muito importante na vida do cristão e que tem sido negligenciado pelos cristãos nesses últimos tempos. Então, as pessoas, elas têm ido na igreja, elas têm assistido culto, então elas têm buscado uma experiência de uma vida abençoada. Amém? Glória a Deus. Isso é agradável ao Senhor. Eu busco uma vida abençoada. É normal, é graça de Deus nos motivando a buscar de Deus algo melhor para nossas vidas, para as vidas das pessoas que nós amamos e oramos por elas, seja família, familiares e amigos. Então, assim como eu e você, nós somos abençoados, nós queremos que as pessoas sejam abençoadas também. Amém? Só que há muitas pessoas acham que viver com Cristo é somente isso. Que viver com Cristo é você ser alguém próspero na vida, é você ser alguém ungido pelo Espírito de Deus com dom, sabedoria e colocar isso na obra de uma forma que você se vanglorie. As pessoas acham que é isso, muitos cristãos acham que é isso. Então as pessoas estão buscando isso, estão buscando de uma forma que o cristianismo, de uma forma que a palavra Cristo seja para eles e eles não sejam para Cristo. Não sei se você consegue me entender. As pessoas buscam uma vida abençoada da forma que Cristo faça por elas, mas elas não se colocam à disposição de fazer por Cristo. E isso, meu irmão, minha irmã, é algo tenebroso, é algo maligno na vida do cristão e na vida da igreja da qual ele participa e da qual ele exerce uma influência e não levar a igreja a se render aos pés de Cristo. E isso nós vemos nas 7 igrejas ali de Apocalipse, de capítulo 2, as 7 igrejas que o apóstolo escreveu, e você vai ver as dificuldades que algumas delas enfrentam, porque elas se deixam levar por situações humanas e não pelo poder do Espírito Santo de Deus. O que eu quero dizer com isso? A palavra do Senhor, Deus, ao longo da história do povo de Israel, da qual nós somos descendentes, porque Jesus é judeu, então nós somos um judeu por adoção, porém não observamos as práticas judaicas, observamos aquilo que Jesus deixou para nós. Então, a partir de Jesus, nós observamos a palavra nos molde
e na ação soberana de Cristo, nosso Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, Deus tem trabalhado com o povo de Israel, trabalhado com a igreja, de que Ele estaria sempre providenciando aquilo que o povo precisa. Estaria ouvindo o clamor, estaria abrindo os céus, mandando chuva, mandando maná. Naquela caminhada no deserto, vocês conhecem essa história? Eu creio em nome de Jesus. Se você não conhece, leia a palavra do Senhor. Leia lá, que é texto lindo, a partir de Êxodo. Aliás, lê os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio. É linda essa história do povo de Israel. Como toda a palavra de Deus, ela é linda. Então Deus tem abençoado o povo ao longo da história. Cristo, Deus, tem abençoado a sua igreja ao longo da história até nossos dias. Porém, se há algo importante que o Senhor deixa para nós, é que não venhamos esquecê-lo. Que não possamos, em hipótese alguma, deixar de glorificar a Deus, porque Ele é a fonte da nossa existência. A nossa existência nessa terra é por causa de Deus, que em Cristo nos amou de tal maneira que enviou Jesus para nos salvar. Deus é a fonte, não há outra fonte. Ele nos criou, Ele nos sustenta, e Ele um dia nos levará salvo para o seu reino celestial. Amém? Você crê nessa verdade absoluta? Então creia. Creia em nome de Jesus. Porque Jesus é absoluto, verdadeiramente o caminho, a verdade e a vida, Cristo. A palavra do Senhor está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 10 ao 12, para nós entendermos na palavra uma advertência que o Senhor tem para nós. Livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 10 ao 12. Quem escreveu Deuteronômio foi Moisés. Se você ouvir algo contrário a isso, existe, no meio evangélico existe questionamento da autoria de Moisés. Eu não tenho como entrar aqui, poderia fazer uma exegese bíblica, estudarmos sobre isso, mas não há como fazer hoje. E eu mostraria que Moisés, é o autor dos 5 capítulos, menos daquela parte no final do Deuteronômio que ele veio a falecer, que ali sabemos que Josué continuou a escrever a história desse grande homem de Deus. Para vocês entenderem isso, para que se um dia vocês ouvirem de alguém, não, mas que não foi Moisés, repreende em nome de Jesus. Só isso. Se você quiser me seguir aí, então, nós estamos juntos nessa parada, meu irmão, minha irmã, porque Deus é maior. A palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 10 ao 12, diz o seguinte: O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, para dar a vocês a terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não esqueçam o Senhor que os tirou da terra. Não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Não esqueçam do Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Então Deus, através do profeta Moisés, do líder Moisés, o grande legislador Moisés, Deus deixa bem claro: vocês vão para uma terra, vão colher o que não plantaram, vão pegar água de poço que não cavaram, vão construir suas casas em terra que não são de vocês. É bênção nas suas vidas. É bênção sobre bênção. Tem até cântico sobre isso. As pessoas adoram cantar cântico assim. Mas se arrepender dos pecados, não querem. É bênção sobre bênção. Porém, no verso 12, eu quero que você atente no versículo 12. Preste muita atenção. Essa parte da palavra do Senhor
do Deus Todo-Poderoso, ela não está ali por acaso. Ela poderia ser de início. Não esqueçam do Deus, do Senhor que os tirou da terra do Egito, uma terra de escravidão. Não esqueçam. Por quê? Porque Deus vai levar vocês para a terra prometida, vai dar casas, vai dar uma terra boa, vocês vão colher, vocês vão ter água. Então as bênçãos poderiam vir depois desta advertência. E se as bênçãos viessem, se o texto fosse invertido, então as pessoas se lembrariam mais das bênçãos e não da advertência do Senhor. Porque a advertência estaria no começo da fala. Se eu invertesse o verso 12 para o verso 10 e o inverso, né? E jogava o verso 2, as promessas para o final, então as pessoas se lembrariam das promessas e não da advertência. Mas a fala de Deus para o povo começa com as promessas e termina com a advertência, e isso não é por acaso. Não é por acaso, meu irmão, minha irmã. Porque tem um propósito do Senhor para a vida do povo de Deus e para a sua vida, para a minha vida, para nós nessa noite. Deus tem uma advertência para você, meu irmão, para todos nós. Você consegue receber essa palavra? Ou você acha que a palavra ela é só bênção sobre bênção sobre bênção, e aquilo que eu comecei a dizer, quer dizer, você quer muito de Cristo, mas não quer fazer nada por Cristo. E isso é uma verdade que existe hoje no meio cristão evangélico de nossas igrejas. As pessoas falam de promessas, as pessoas falam daquilo que Jesus vai fazer como se Jesus fosse obrigado a fazer. E ele não é obrigado a fazer. E o que as pessoas estão fazendo pelo Senhor? Uma das coisas que elas estão fazendo e que não agrada o Senhor, as igrejas estão fechadas. Pense sobre isso aí. Isso é do agrado do Senhor? Então o texto de Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 12 em especial, que eu destaco aqui, há uma advertência para Deus: não esqueçam do Senhor que os tirou da terra do Egito, que os tirou da terra da escravidão. Vocês serão abençoados, mas não esqueçam. A história mostra que o povo esqueceu do Deus Todo-Poderoso. Meu irmão, minha irmã, diante dessa palavra de poder, diante dessa palavra que nos exorta nessa noite a nós pensarmos que Deus nos adverte, e isso é uma constante, o Espírito de Deus que sobre nós é selado, ele sempre nos adverte todos os dias. Olha, cuidado com essa fala, cuidado com essa atitude, esse pensamento, olha só o que você está fazendo, olha, sai fora dessa. Há sempre uma advertência do Senhor para nós todos os dias. Então você que não percebe, talvez porque você só acha que é só bênção. Volta a dizer, busca a bênção, busque. É agradável, Deus ama abençoar o seu povo em Cristo. Porém, Deus deixa bem claro, não esqueça do Senhor. Não esqueça do Deus Todo-Poderoso que te sustenta todos os dias. Diante dessa palavra do verso 12, é essencial, meu irmão, minha irmã, eu quero trabalhar com 7 advertências à vida do cristão. 7 advertências ao cristão. E a primeira delas está no Salmo 103, verso 2. Salmo 103, verso 2, diz assim: bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Olha que salmo lindo, meu irmão, minha irmã. Bendiga ao Senhor a minha alma e não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. O salmista, que é Davi, ele diz assim, que a minha alma bendiga ao Senhor. E que jamais se esqueça das bênçãos que Deus faz. Quando Davi fala da minha alma, ele fala da existência dele. Que a existência dele na terra, não esqueça das bênçãos do Senhor. A primeira advertência que nós aprendemos, aquilo que Deus então nos exorta, é não esquecer das bênçãos do Deus Todo-Poderoso. E esse salmo ele está ligado com Deuteronômio capítulo 6, dos versos 10 ao 12, em especial o verso 12. E que Deus diz para o povo de Israel, depois das promessas, não esqueça do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. E esse salmo, Davi vai dizer que a minha alma, que a minha existência nessa terra,
Não esqueçam das bênçãos do Senhor. Então saiba que o que você é, o que você tem alcançado, o mérito não é seu, é de Deus. Eu vejo muitos crentes, né? Alguns que eu vou chamar de pseudo-crentes, que se acham que são, mas não são crentes, não são cristãos. Eles colocam Deus como está abençoando, mas dizem que a conquista é um ato deles. É um ato da inteligência, da capacidade física, intelectual, moral de alcançar o que eles alcançaram na vida. Você pensa dessa forma? Você acha que o que você tem conquistado é fruto seu? Se isso é uma verdade, então eu lhe pergunto o que você faz no caminho de Cristo. Porque a palavra diz que nós somos dependentes do Senhor. O Espírito de Deus está sobre nós, nos ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor, para curar os enfermos e libertar os cativos. Uma promessa de Isaías antecipando a vida de Cristo, mas antecipando a vida do Espírito sobre a vida do povo de Deus, que somos nós hoje. Então, Davi vai dizer isso, o rei Davi, que a minha alma, a minha existência, não se esqueça de nenhuma das bênçãos de Deus. A primeira advertência que nós aprendemos e que Deus nos exorta hoje, que Deus nos fala hoje, não esqueça das bênçãos que você tem alcançado. É bênção de Deus. Deus é a fonte das bênçãos na sua vida. Deus é a fonte da sua conquista pessoal. Deus é a fonte da sua salvação. Cristo. Deus é a fonte de você ter visto suas orações sendo respondidas. Deus em Cristo é a fonte. Guarde isso para você, não se esqueça. Você pode orar, você pode ler, você pode sair da sua casa e visitar alguém, ações humanas. Porém, saiba que sem Jesus na sua vida, não há poder, não há razão e não há transformação. Você não vai ver mudança naquelas coisas que você acha que faz pelo Senhor. Mas eu creio que em nome de Jesus, você compreende, meu irmão, minha irmã, que se você é um abençoado, uma abençoada, a razão disso é Deus na sua vida. A fonte das suas bênçãos é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia, não se esqueça disso. Aleluia. Deus, o Senhor, é que te abençoa, é que te sustenta, é que te livra de todo mal, é que ouve o seu clamor, é que socorre você em tempos angustiosos, que abençoa sua família, que transforma vidas. Creia nisso em nome de Jesus. Segunda advertência que eu quero trabalhar com você nessa noite, meu irmão, minha irmã, está no livro de Romanos, carta aos Romanos, capítulo 10, verso 9, e é muito lindo esse texto de Romanos, porque é um texto para evangelização, né? Se você um dia estiver trabalhando com alguém assim, e faça essa declaração para a pessoa aceitar Jesus, lê o texto de Romanos, capítulo 10, versículo 9, que diz assim: se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Aleluia! Que texto lindo! Texto lindo! Se você com a sua boca confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se você confessar Jesus vivo, Jesus ressuscitou vivo, a morte não prendeu Jesus, Jesus vivo, a ressurreição é Jesus vivo, então você será salvo. Essa é a palavra, uma palavra de poder para evangelizar e ganhar almas para o Senhor. A segunda advertência que nós temos nessa noite de Deus é não esquecer que só Jesus é quem salva, não há outro caminho. Não há outro Deus poderoso em Cristo que nos salva se não for Jesus. Amém? Glória a Deus. Mas pastor, eu sei disso, sabe mesmo? Você sabe mesmo? Porque há outros Jesus pregado hoje na mídia, no meio cristão, que não é o nosso Jesus bíblico da palavra. Por isso que você tem que ter a certeza de que
Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. É uma convicção. A convicção é você chegar na perfeição da crença, da perfeição de crer que Jesus é o único Senhor da sua vida. Então Paulo diz para os crentes de Roma, olha, se você confessar, tem que confessar Jesus como Senhor e Salvador e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. É uma convicção, não há dúvida nessa palavra. A segunda advertência que o Senhor diz para nós é que só Jesus salva. Não é o Jesus do dinheiro, não é o Jesus que pede coisas, outras coisas suas, além da sua fé. Não é esse Jesus que estão pregando por aí. Não há outros caminhos. Jesus não está em outras religiões. Jesus não está em outros movimentos religiosos. Não está. Eles vão falar que estão, mas Jesus não está lá. Jesus está naquilo que ele se revelou, na palavra, no meio cristão, para a sua igreja, na qual somos nós hoje. Aí está Jesus. Esse é o Jesus que nós cremos. É esse Jesus que nós vivemos. É essa certeza que nós temos para a nossa vida. E é algo que você, na sua convicção, na sua existência, você tem que dizer que faz parte da sua existência é Cristo. Então não se esqueça. Se há algo importante para você, meu irmão, irmã, é testemunhar Jesus e dizer que só Jesus é o Senhor da sua vida. Essa é a segunda advertência que eu quero deixar para vocês, que só Jesus salva. Não há outra salvação em nenhum outro lugar, em nenhum outro nome dado entre os homens. Cristo, nosso Senhor. Guarda essa palavra. Terceira advertência que Deus tem para nós nessa noite está no livro do profeta Isaías, capítulo 44, dos versos 9 ao 10. Diz assim: todos os artífices de imagens e esculturas são nada, e as coisas que eles tanto estimam não têm valor nenhum. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que sejam envergonhadas. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que não tem valor nenhum? Aleluia! Olha só o que Isaías está deixando para o povo de Israel. Que as imagens de escultura, os ídolos não são nada, não representam nada, não servem para nada para a vida humana. A terceira advertência que Deus deixa para nós nessa noite: não se envolva com a idolatria, meu irmão, minha irmã. Mas pastor, nós sabemos de idolatria? Sabem mesmo, irmãos. Sabe, eu poderia pegar um assunto e nós faríamos uma vigília aqui hoje sobre o amor de Deus e o amor mundano. Sabe qual é o amor mundano? O amor do mundo, que nesses últimos dias estão dizendo que é o amor de Deus, mas não é o amor de Deus, está na palavra. Para quem lê a palavra vai saber disso, e já sabe disso. O amor do mundo diz que Deus ama todos e Deus quer salvar a todos. Então, até aí você está de pleno acordo. Deus quer salvar todos em Cristo. Ainda que essas pessoas não inserem em Cristo, mas em Cristo quer salvar todos. Porém, o amor de Deus, ele é juízo. Deus ama o pecador que se arrepende. O pecador que não se arrepende, ele está sob o juízo de Deus. E o amor de Deus para o pecador é a condenação. Você consegue entender essa questão de amor de Deus? Porque o amor do mundo vai dizer que no final as pessoas serão salvas. Que no final Deus vai salvar todo mundo. E essa compreensão dessa falácia desse amor do mundo tem levado as pessoas a acharem que aqueles que servem a ídolos, as outras religiosidades, serão alcançados por Deus, serão salvos. É verdade que a graça, ela toca na vida do pecador para que ele olhe para Jesus, o aceite Jesus ou não aceite Jesus. Isso é uma verdade.
Porém, a pessoa precisa aceitar com fé ou rejeitar não tendo fé em Cristo. Essa é graça. A graça nos convida a aceitar ou rejeitar Jesus. Nós aqui aceitamos para a honra e glória do Senhor. Então, o Senhor diz na palavra pelo profeta Isaías, não se envolva, não creia nas imagens de escultura. Por quê? Porque naqueles dias, como hoje, o povo de Israel achava que servir aqueles ídolos era o mesmo que servir a Deus hoje. E assim como hoje, naqueles dias do povo judaico, nessa palavra de Isaías, que compreende no ano 700 antes de Cristo, 760 antes de Cristo, mais ou menos, ele é antes de Jeremias, as pessoas entendiam que o amor de Deus estava fluindo em todas as direções, inclusive misturando com as divindades. Está aí aquela passagem de Acabe e Jezabel, para quem conhece, que Acabe então compreendeu que a divindade da Jezabel, o Baal fenício, poderia viver em harmonia com o Deus judaico. E isso é abominação, e nós sabemos que Acabe pagou com a vida isso, ainda que Elias cansou de exortá-lo para voltar para o Senhor, e ele não voltou. Está lá no livro de 1 Reis, capítulo 16 diante, você pode ler sobre isso. Então, hoje, essa falácia desse amor que você está ouvindo na televisão, nas redes sociais, sabe, muitas vezes na sua denominação, esse amor não é o amor da palavra, porque o amor da palavra é Cristo. E se há uma advertência que Deus nos dá, e essa é a terceira advertência, não se envolva com os ídolos. Os ídolos são imagens, os ídolos são tudo aquilo hoje no nosso contexto cristão que tenta nos tirar do amor e da adoração ao Deus Todo-Poderoso que se revela e tem se revelado em Cristo Jesus. Não creia, meu irmão, minha irmã, que todo mundo será salvo, porque as pessoas precisam querer Jesus e a palavra diz que nem todo mundo vai querer Jesus. Não pense que Deus vai salvar todo mundo, porque todo mundo não quer ser salvo, quer viver na danação, quer viver nesse mundo maligno e quer viver indo para o inferno, ainda que essas pessoas não creiam no inferno, mas nós cremos porque o inferno é uma realidade, Jesus falou sobre isso. Amém? Glória a Deus. A terceira advertência do Senhor: não se envolva em idolatria. Quarta advertência daquilo que o Senhor tem para nós hoje. E essa palavra está no livro de 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Diz assim: não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Se Deus diz lá para o povo de Israel, depois das promessas, em Deuteronômio capítulo 6, dos versos 10 ao 12. Se o Senhor diz depois das promessas, não esqueçam do Senhor, que os tirou da terra do Egito, da terra de escravidão, não esqueçam. É uma advertência. Então, a quarta advertência, que a partir daquele texto eu estou trabalhando 7 advertências, meu irmão, minha irmã. A quarta, Paulo diz para os crentes de Coríntios, e é uma palavra muito atual para nós hoje: não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Pois sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão entre a luz e as trevas? E aí os versículos continuam. Entre o santuário de Deus e o santuário de ídolos. Então Paulo vai dizendo assim: como pode um crente caminhar com um descrente? A quarta advertência é que nós somos chamados por Cristo para sermos santos, para fazermos diferença. Então a diferença é nós sermos luz nesse mundo de trevas, é nós mostrarmos para as pessoas que vale a pena viver com Cristo, porque viver com Cristo é viver em paz, viver com Cristo é sentir o amor de Deus inundando nossos corações, viver com Cristo é saber que Cristo ouve nossa oração, que nos socorre, que nos cura, alcança as vidas pelas quais nós oramos. Isso é viver com Cristo e muitas coisas mais que você na sua vivência pessoal tem experimentado esse amor, esse agir de Jesus. Então, como você, meu irmão, minha irmã, vai caminhar com um ímpio? Quando eu falo do
o ímpio é aquele que na sua sã consciência rejeita Jesus, rejeita o Jesus a quem você serve e ainda acha que você tem que dar valor e ouvir aquela religiosidade, aquela verdade que ele tem para te dizer quando não tem para te dizer. Essa é a razão, e eu não vou entrar nesse assunto aqui, das crises nas famílias de hoje. Nas crises de casamento hoje. Os casamentos estão se acabando, claro, por causa desse vírus, mas na realidade eles já estavam mortos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Caiu de novo a conexão. Eu não sei se é a internet aqui ou se há alguma força aí que derruba o meu vídeo. Domingo passado foi assim e está repreendido em nome de Jesus. Eu estava dizendo sobre o jugo desigual. Então, eu quero que você, que tem Cristo na sua vida, pense sobre jugo desigual. Pense sobre essa palavra em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Porque essa é a 4ª advertência de 7 que eu estou trabalhando nessa noite. E a palavra diz, não se coloque em jugo desigual com os incrédulos. Você tem Jesus, tome cuidado com quem não pensa ou vive a sua fé, a sua religiosidade. Eu não estou dizendo para você ser soberbo, eu não estou dizendo para você não ter amizade, eu não estou dizendo para você desprezar alguém da família, não é isso. Nós temos que dar testemunho, nós temos que evangelizar, nós temos que mostrar o amor de Cristo, porém, não podemos ceder a essas pessoas que tentam nos tirar do caminho de Cristo. É isso que a palavra fala de jugo desigual. Amém? Glória a Deus. 5ª advertência que o Senhor tem para nós nessa noite, para os irmãos que estão chegando aí. A internet caiu, foi derrubado aí, mas está repreendido em nome de Jesus. Domingo passado aconteceu isso. E eu não creio que seja minha conexão, porque minha conexão está muito boa aqui. Né? Não se vangloriando disso, mas conseguimos ter uma boa conexão. Mas que derrubou aí está repreendido em nome de Jesus. 5ª advertência do Senhor para nós nessa noite, meu irmão, minha irmã, está na 2ª carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Diz assim, assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. 5ª advertência de Deus para nós essa noite. Não acredite nos falsos profetas. É o que mais tem nessa pandemia, é falsos profetas. Os falsos profetas não são somente pessoas comuns, pessoas leigas, são pastores e pastoras, são esses líderes religiosos, eles são falsos profetas. Estão vendendo salvação, estão vendendo milagre para curar antivírus, ou curar esse vírus, seja até ser um antivírus aí místico. Estão inventando coisas que não condiz com a palavra do Senhor, e pessoas estão sendo enganadas, estão sendo destroçadas pelo esse engano religioso e caminhando nas trevas. Vocês sabem, né? Eu não vou entrar também nesse assunto, mas está aí nas mídias, no jornalismo, que muito dele é tendencioso e é maligno, mas está aí o caso daquela deputada lá, que tinha um ministério, tinha com seu marido que ela matou, e estava lá, falando de casais, estava lá pregando, era uma falsa profeta. Estava enganando aquele povo da igreja dela. Lamento que a igreja não tinha uma visão espiritual, mas estava enganando, aquela é falsa profeta. Vai ser presa, mas aquela é falsa profeta. Estou pegando esse exemplo muito claro do que a gente tem visto nesses últimos dias. E Pedro está dizendo isso. Povo de Deus, cuidado com os falsos profetas, porque muitos deles têm aí surgido no meio cristão, enganando pessoas. Meu irmão, minha irmã, julgai tudo pela palavra de Deus. Paulo diz, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Todo dia nós julgamos as coisas que estão ao nosso redor. Há uma falácia que as pessoas dizem, não julgue para não ser julgado. Mas as pessoas acabam julgando todo dia, você não julga todo dia. O que lhe é oferecido no mercado, você não vai julgar se vale a pena ou não para você, isso é um julgamento. A sua decisão, ela é um julgamento. Na etimologia da palavra, julgamento é decisão da pessoa.
em querer ou não algo para si, querer ou não fazer algo. Então todo dia há um julgamento, todo dia você faz um julgamento. Então você tem que julgar à luz da palavra se o que certas pessoas que você conhece, que você acredita, verdadeiramente falam pela palavra de Deus. Falam pelo Espírito de Deus, volto a dizer, nesse caso dessa deputada. Tinha o seu ministério, pregava, disse que era sapatinho de fogo, mas era um ícone de Satanás. Era uma verdadeira Jezabel, como está descrito lá na carta do Senhor, lá em Apocalipse 2, carta à igreja de Tiatira, daquela mulher Jezabel, que enganou a muitos daquela igreja, e Jesus repreendeu e disse para a igreja expulsar aquela falsa profetisa, senão a igreja continuaria a sofrer as suas consequências. Essa é a quinta advertência. A sexta advertência que o Senhor nos diz, e começou lá em Deuteronômio: não esqueçam do Senhor que os tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Sexta advertência está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, os versículos 17 e 22. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro, e ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honra seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Aleluia, glória a Deus. Palavra do Senhor, palavra de poder. Sexta advertência do Senhor para nós nessa noite: não se prenda aos bens dessa terra, meu irmão, minha irmã. Não se prenda aos valores que você julga ser tão importante para você, porque isso não te salva. Isso não atrai Deus para a sua vida. Olha, esse homem, ele chegou até Jesus, se apresentou a Jesus como aquele que observa a palavra, que segue a lei, que pratica. Mas Jesus havia identificado nele um mal que estava tirando ele da presença do Deus Todo-Poderoso. E esse Deus Todo-Poderoso era Cristo também. Então Jesus ouve e diz para ele que falta uma coisa só, para que ele chegue ao agrado de Deus. E aí então Jesus fala: vai, vende o que tem, dá aos pobres e siga-me. E aí tocou naquilo que o homem não abria a mão para Deus. O homem não abria mão dos seus bens pessoais. O que você julga de valor mais do que Deus? Esse texto, essa passagem do Senhor com esse homem que não abriu mão dos seus bens e se perdeu na história, se perdeu na salvação, porque não há uma citação de que ele havia se arrependido posteriormente, está junto com o versículo 12 de Deuteronômio capítulo 6. Não esqueçam do Senhor que os tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. O texto começou com as promessas da bênção e terminou com uma advertência. Aqui o Senhor ouviu um homem que diz agradar a Deus, mas Jesus deu uma advertência a ele: vai, vende isso e segue-me. E ele não quis. Quantas pessoas não abrem mão dos seus bens? Quantas pessoas não abrem mão de viver a sua vida, que é um bem, por Cristo? Quantas pessoas? Sexta advertência, meu irmão, minha irmã: não se prenda aos bens desse mundo. Eles vão ficar. Eles vão passar. Você é daqueles que briga com alguém da sua família porque quebrou aquele prato que era da sua avó? É só uma lembrança. Você vai lembrar da sua avó porque você olha para o prato? Você vai lembrar da sua avó porque isso é na sua mente. Você vai lembrar quando a sua avó comprava os doces, fazia aquele pudim, fazia aquele bolo, aí você vai lembrar da sua avó.
Mas porque ela deixou um prato para você e seu filho quebrou o prato, você vai brigar com ele, vai espancar ele. E se for adulto, você não vai falar com ele durante uma semana. Você vai tratar mal o seu filho por causa de um prato. Meu irmão, minha irmã, cresça. Vou pegar uma palavra dos meus irmãozinhos pentecostais, se converta. Sabe? Eu estou dando esse exemplo porque eu já vi sobre isso. E eu, para a honra e glória do Senhor, me libertei disso há mais de 20 anos, na minha conversão. Os bens materiais, eu agradeço a Deus por cada um deles. Porém, eles não são maiores que o meu Deus. Eu não vou brigar com o meu menininho de 3 anos se ele pegar e rasgar o livro. Eu vou me lamentar, porém não vou brigar, eu vou dar um jeito de arrumar. E se não der, eu compro outro. Mas o meu filho é muito mais importante que um livro. Não se prenda aos bens materiais, porque será como esse homem, em o Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir dos versos 17 a 22, que perdeu a oportunidade de servir a Cristo, de viver com Cristo, porque não abriu mão da sua riqueza. Esse é só um exemplo de pessoas que se prendem ao bem desse mundo. Quantas famílias não se acabaram por crise de bens familiares? Não quero entrar nesse assunto, mas essa deputada matou o marido por um bem material. Mas eu não vou falar mais, irmãos, porque é uma vergonha quando se usa a palavra evangélico que não é. 7ª advertência que o Senhor tem para nós nessa noite. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 9, diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Aleluia, glória a Deus. 7ª advertência do Senhor: não se deixe dominar pelo pecado. Nós pecamos, mas o pecado não tem força sobre nós, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O que está em nós é o Espírito Santo de Deus. E se nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, e somos selados sim em nome de Jesus pelo Espírito Santo de Deus, meu irmão, minha irmã, você não vive na prática do pecado. A advertência que o Senhor deixou para o povo de Israel: não esqueçam do Senhor que os tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Essa advertência, ela tem uma conotação de uma vida com Deus. Aquele que está com o Senhor, aquele que vive com Deus, aquele que tem Jesus na sua vida, não vai esquecer das promessas do Senhor, não vai esquecer da salvação em Cristo. Então o pecado não terá força, não terá domínio sobre a sua vida. Amém. Aleluia. Você, meu irmão, minha irmã, tá calor. Você, meu irmão, minha irmã, é um homem, é uma mulher de Deus. Nós pecamos em pensamentos, pecamos em palavras, pecamos, mas na hora, instantaneamente, o Espírito de Deus fala: se arrependa, peça perdão. Então a gente, quando faz alguma coisa em pensamento, em palavra e atitude, na hora, o Senhor perdoa. Perdoa, Senhor, perdão, eu falei, perdão. Isso é uma vida de santidade. 7ª advertência: não se deixe dominar pelo pecado. Não minta. Não ache que a mentira é uma coisa muito simples. Quando você vê, você estará longe de Jesus. Se o pecado te dominar, mas honras e glórias ao Senhor. Você que vive com Jesus, não se deixe dominar pelo pecado. Amém. A palavra do Senhor para nós hoje. Então eu trabalhei com 7 advertências de que Deus nos adverte para não se afastarmos dele, para não esquecermos das bênçãos do Senhor sobre nossas vidas, para não esquecer daquilo que Deus em Cristo tem feito por nós nesses últimos dias, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de igreja fechada. Nós não podemos, e não esqueça do Senhor Deus Todo-Poderoso, o quanto ele tem feito por nós. Infelizmente, as pessoas só se lembram das promessas, mas não se lembram da salvação, não se lembram que tem que confessar seus pecados, não se lembram que tem que ganhar almas para o Senhor. As pessoas só pedem, mas não se colocam à disposição da obra do Senhor. Eu quero que você pense sobre isso, porque Deus nessa noite está nos advertindo: não esqueçam do Senhor que os tirou da terra do Egito, da terra da escravidão.
Não esqueçam que foi Deus em Cristo que foi te buscar, meu irmão, minha irmã, te transformar, te salvar para a honra e glória dele. Amém. Aleluia. Deus seja louvado, Deus seja agradecido por nos exortar. Você consegue agradecer a Deus porque Ele te exorta, Ele te disciplina como o Pai que te ama. Você consegue agradecer a Deus porque é na disciplina de Deus que você cresce em intimidade com Ele. É na disciplina de Deus que você entende o Espírito Santo de Deus falando ao seu coração. Porque quando você é disciplinado, então você se coloca na posição de ser humilde e compreender que Deus é maior na sua vida. Amém. Aleluia. Então vamos orar, meu irmão, minha irmã. Vamos orar para a honra e glória do Senhor. E lembre-se, Deus quer te abençoar, mas Deus quer muito mais que você não esqueça dele. Não faça como outros estão fazendo, muitos estão fazendo esses dias. Não esqueça da grandeza de Cristo sobre a sua vida. Oremos com fé no Senhor Jesus. Coloque agora em oração a sua vida. Coloque a vida de alguém que você está guardando aí em sua mente, seu coração. Seja qual for o que ele precisa, vamos levantar esse clamor, porque nós cremos no poder da oração que chega ao trono de glória do Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus oremos. Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, nós te louvamos, nós te adoramos pela tua poderosa palavra que falaste aos nossos corações. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por nos conceder essa sabedoria de compreender e viver o que está em tua gloriosa palavra. Senhor, nessa hora nós nos colocamos como teu povo, nos colocamos como teus servos e servas. Estamos aqui prostrados, Senhor, diante de tua grandeza, diante de tua santidade, Deus Altíssimo, para lhe pedir em nome de Jesus, que o Senhor toca naquelas vidas, Senhor, vidas que nós conhecemos, vidas que são parte das nossas vidas, irmãos queridos, familiares queridos, que estão sofrendo por causa desse vírus, que estão nos hospitais, que estão em casa. Senhor, cura eles, ó Deus. Repreende esse vírus sobre a vida deles, repreende esse mal desse mundo maligno sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso. Que as medicações que eles estão tomando façam efeito no organismo deles, Senhor, que eles sejam curados, restaurados, salvos para a honra e glória do Senhor, e aqueles que não se converteram, que se convertam. Reconheço esse milagre sobre suas vidas como uma dádiva de ti, Senhor Jesus Cristo amado. Repreenda, Senhor, todo o mal, todo o agido maligno sobre essas famílias que estão sofrendo, estão brigando, estão se destruindo. Senhor, não deixe isso acontecer. Muitas delas são pessoas que amamos, Senhor. Oh Deus, repreenda toda ação do maligno sobre essas famílias em nome de Jesus, para que eles se voltem para o Senhor, para que eles reconheçam que só o Senhor Jesus é a aliança entre uma família. Oh Jesus amado, toca, salva, sustenta a vida daqueles irmãos, daquelas famílias que estão em necessidade, Senhor. Dá a provisão do alimento, Senhor, dá essa provisão, dessa ajuda do governo. Oh Deus, abençoa nossos irmãos que estão desempregados, que nessa semana consigam esse emprego, Senhor. Abra essa porta, ó Deus, ainda que na visão humana possa parecer difícil, impossível arrumar um emprego. Nós sabemos que para o Senhor tudo é possível ao que crê, diz o Senhor. Então que esses meus irmãos creiam que o Senhor está preparando o melhor para eles dessa questão de emprego. Deus poderoso, abençoe esses irmãos que assistiram, abençoe suas famílias, abençoe seus sonhos, Senhor, que eles nunca se esqueçam que Tu és o Deus Todo-Poderoso de suas vidas. Abençoe aqueles irmãos que vão assistir esse vídeo para que sejam salvos, curados, libertados em nome de Jesus. Deus maravilhoso, lhe agradeço pelo Teu milagre sobre nossas vidas, lhe agradeço, Senhor, por vidas se rendendo aos Teus pés, Senhor Jesus, pelas caras que estão sendo salvas, estão reconhecendo que estão saindo das trevas para a Tua maravilhosa luz, Jesus Cristo amado. Muito obrigado por essa noite de poder, essa noite de salvação, essa noite de cura ou de restauração, Jesus Cristo amado. Nós Te louvamos, nós Te adoramos por nos ouvir, pelo Teu poder, pela Tua graça sendo manifestada sobre nós. Deus poderoso e maravilhoso em Cristo, lhe agradecemos, amém, aleluia, glória a Deus. Que você, meu irmão, minha irmã,
Tenha uma noite de muita paz, muita alegria, muita saúde com o Senhor Jesus. Continue se cuidando, toma cuidado aí. Clame sempre para o Senhor te livrar de todo mal, todo perigo, porque Deus te ouve. Deus é contigo, aonde quer que você andar. Tamo junto, fica na paz, no amor de Cristo. Estou orando por você, ore por mim. Se precisar de qualquer coisa, manda uma mensagem aí. Tamo junto nessa caminhada aí. Em nome de Jesus, somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Creia, você, meu irmão, minha irmã, é um homem, uma mulher abençoada por Deus. Fica na paz e no amor de Cristo. Deus é contigo onde quer que andar. Amém, aleluia. Glória a Deus. Boa noite com o Senhor.